Todas essas coisas que o Vladimir citou, de terapias localizadas, a gente faz aqui no hospital e, especialmente em tumores do aparelho digestivo, a gente faz com uma frequência grande. Mas eu acho que a sua pergunta é se talvez isso seria a nova bala mágica que poderia vir a resolver o câncer. Não, de fato não é. É mais uma ferramenta. Às vezes existem, mais de 10 anos atrás a gente tinha uma pesquisa aqui que nem chegou a sair do papel, mas chegou perto, que era justamente injetar um vírus modificado dentro do tumor do paciente que tinha tumor de cabeça e pescoço. Então, isso até assusta de ouvir falar, né? Mas assim, esse tipo de coisa até existe, mas isso não será a bala mágica. Tem muita coisa que às vezes a gente vê publicado por aí, que apareceu lá no camundongo, apareceu no laboratório, né? E no laboratório o resultado foi fantástico, no camundongo o resultado foi fantástico. Só que aquele tumor que foi produzido no laboratório, que foi implantado naquele camundongo, na maioria das vezes ele é diferente do tumor que a gente tem, né? E aí aquele resultado a gente não consegue transpor para a prática clínica, né? Infelizmente, às vezes o resultado lá no laboratório é muito melhor que o resultado da prática clínica, e aí existe essa distância, né? Posso falar um pouquinho de pesquisa clínica? Um minuto? Só para eles... Gente, foi super legal ter falado isso, porque assim, nós aqui somos uma instituição de tratamento, de ensino e pesquisa. E nós temos pesquisas clínicas em andamento com novos medicamentos. Normalmente são pesquisas internacionais e que nós temos envolvimento com isso aqui no hospital. Mas é curioso porque é frequente quando no domingo à noite o Fantástico está sem assunto e fala sobre um novo tratamento que curou o câncer num camundongo, na segunda-feira as pessoas vêm, ligam ao hospital e tudo. Mas quando a gente fala para um paciente que nós temos uma pesquisa com um novo medicamento que já foi testado em camundongos 10 anos atrás, mas já foi testado nos últimos 10 anos em seres humanos e que na última fase de desenvolvimento e que o tratamento pode ajudar no caso dele, a pessoa, mas o senhor está querendo que eu seja cobaia? Tá? Então é só para mostrar um pouquinho que às vezes a nossa falha em fazer um raciocínio comparativo das coisas. Então, essa é uma instituição que a gente está envolvido em pesquisas de ponta e essas pesquisas muitas vezes podem ser úteis. Hoje já é mais comum os pacientes perguntarem se tem alguma pesquisa que eles podem se envolver. Então, essa cultura está mudando, tá? Mas fiquem sabendo que a gente tem isso aqui no hospital também. Como o Marcelo disse, muitas dessas coisas que acabam surgindo das pessoas são no intuito puramente de querer estar ajudando ou estar ajudando nesse momento em que tem um diagnóstico na família ou num parente, uma pessoa conhecida, né? E surgem uma série de terapias que possam estar ajudando ou não. O importante é assim, o médico, ou o que a gente acaba fazendo na prática clínica nossa, a hora que a gente vai prescrever um medicamento, orientar, faça isso ou faça aquilo, a maioria das vezes da nossa medicina tradicional, isso foi baseado em estudos que aconteceram em pacientes de diversas raças, de diversos países, e que foi comparado que esse tratamento A versus o B, o A foi melhor ou o B foi melhor, ou o C ajudou o B ou não. E isso foi provado do ponto de vista científico, com métodos estatísticos, enfim, apresentados em congressos, divulgados em revistas, reconhecidas internacionalmente. Esses outros pontos que acabam surgindo, geralmente, deu certo aqui ou deu certo lá, não que isso não possa ser, pode até ser que daqui no futuro isso venha realmente se comprovar, mas muitas vezes é alguma coisa que deu certo para um paciente ou que deu certo em um determinado pesquisador lá ou aqui, mas isso antes de ser traduzido para a prática clínica, que você possa recomendar no seu dia a dia para todos os seus pacientes, isso tem que ser provado, porque muitas vezes dessas coisas, deu certo aqui, a hora que você vai replicar em outras populações, em outras raças, em outros tumores, isso não funciona da mesma maneira, ou às vezes pior, causa efeitos colaterais, ou às vezes até efeitos colaterais que vão sim danificar o tratamento que você está utilizando. Então a gente tem que usar com muita parcimônia esse tipo de medicação. E a melhor coisa é conversar com o médico que está sendo indicado esse tipo de tratamento com o paciente. É ele que vai saber direitinho do caso, que tipo de tumor, subtipo, porque assim, câncer, existem inúmeros tipos de câncer. Do mesmo jeito, quimioterapia, inúmeros tipos de quimioterapia. E para cada
tipo de câncer, em cada estágio de doença, como é que ela está cometida do corpo, existe um tipo de forma de abordagem de tratamento. Então, para umas, precisa fazer químio antes de fazer a cirurgia. Outras, tem que fazer químio depois. Outras, só a cirurgia é o suficiente para tratar esse paciente. Outras, você nem precisa tratar. Você pode esperar o tempo, porque não vai fazer diferença na sobrevida, você só vai acrescentar efeito colateral para aquele paciente. Então, a gente não consegue generalizar, isso faz isso, tudo faz aquilo. Então, depende de tudo. Cada tipo tem um tipo de infusão, cada tipo de quimioterapia pode levar 1 hora, pode durar 15 minutos, pode ser subcutâneo, pode levar 1 dia, pode ser feita a cada 15, a cada 14. Então, para cada caso específico, para cada tipo de tumor específico, em situação específica, e dependendo das outras condições do paciente, é o tipo de tratamento que vai dar. Então, assim, o médico oncologista que está tratando do caso, é ele que é o melhor ponto para se incluir. É ele que vai balizar vocês para estar ajudando, se isso de fato pode ajudar ou não pode estar ajudando o paciente. Tá. Uma coisa em relação a terapias alternativas, além do fato de não ter, é que todo mundo se esquece que eventualmente pode ter toxicidade associada a isso. Então todo mundo só acha que a terapia alternativa vai ser boa. Então eu vou te contar a história do Confrei. Confrei, durante um tempo, foi indicado como terapia para câncer, até a época que se descobriu que ele provoca câncer no fígado, né? Ozônio. Ozônio é potencialmente tóxico para a célula e mutagênico. O ozônio é uma forma reativa de oxigênio. É um oxigênio modificado e dentro da célula ele é capaz de lesar o DNA. Então, teoricamente, o ozônio pode ser tóxico. Não sei, porque não existe um estudo. Então, a questão que o Zé colocou bem colocada, a gente se baseia num dado muito firme, porque não é só a questão de não fazer mal, o problema, não fazer bem, é poder fazer mal, ou poder interferir. E outra coisa, muita gente diz, usei isso e funcionou. Tá, mas você deixou de fazer o outro tratamento? Então, como é que você consegue separar se o efeito é do que você fez ou do que fez? Tem coisas que são inócuas, provavelmente. Se você pergunta nutrição macrobiótica ou comer graviola... Eu sou do Nordeste, eu comi graviola a minha vida inteira, entendeu? Eu posso te garantir que não tem nenhum relato de toxicidade. Agora, daí você dizer que é benéfico ou que tem uma propriedade mágica diferente do resto é outra coisa. Se você usar, vai te fazer mal? Provavelmente não. A mesma coisa na nutrição macrobiótica. A nutrição tem que ter um cuidado com os exageros. Então, por exemplo, a gente tem pacientes que ficam doentes por conta de alguns tipos de nutrição. Deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro, se a nutrição for muito restritiva, né? Às vezes você tem um paciente que está caquético, ou seja, está perdendo massa muscular por conta da doença, e você foi indicado um monte de restrições para o paciente que não faz o menor sentido. Já não come nada e você restringe mais um conjunto de coisas, né? Então você tem que ter um bom senso para essas coisas. E você tem que analisar quando surge a informação de algo novo, onde é a fonte. Eu me lembro que uma vez um paciente meu me mandou um conjunto de absurdos dizendo que tinham vindo do Johns Hopkins, que é um centro de tratamento médico nos Estados Unidos. Eu entrei, ele me mandou, disse, manda para mim. Porque eu disse, não é. E era uma montagem. Aí eu mandei o site para ele. O site do Johns Hopkins é esse aqui. Esse é o site oficial, se você quiser procurar. Então você tem que ter... Hoje em dia a informação na internet, qualquer um põe qualquer coisa lá. Então você tem que olhar a fonte, se aquilo é confirmado, e olhar os dois lados. A coisa pode ser benéfica, mas pode ser maléfica também. Uhum. Então, se você não tem a comprovação, existe urinoterapia. Para quem não sabe, colonoterapia, que é lavar o cólon para tratar, magnetoterapia, cromoterapia, colocar luz. Tem coisas dessas que não vão ser, né, dar banho de luz não faz mal nenhum. Mas você fazer uma colonoterapia, lavar o intestino 3 vezes por semana, fazer uma colonoscopia para lavar, né? Você pode perfurar, você pode ter uma infecção no local. Então, essas coisas têm que ser pesadas quando se pensa em terapias alternativas. Provavelmente existem terapias alternativas que são efetivas. O que a gente, como a homeopatia. Durante muito tempo, a homeopatia é uma área da medicina que é diametralmente oposta ao que a gente faz em termos de raciocínio, né? Da maneira de pensar. A oncologia é a área da medicina mais alopática que existe. Mas a gente tem vários trabalhos sendo publicados bem controlados de homeopatia, mostrando, e a homeopatia não, desculpa, a acupuntura, não homeopatia, a acupuntura, vários trabalhos recentes mostrando que melhora depressão, melhora náusea e vômito, melhora dor, e trabalhos bem feitos. Então, o que a gente aguarda é que quem propõe terapias alternativas desenhe trabalhos bem desenhados que
mostra que é benéfico, mas não é que é só benéfico, que é seguro, que eu não vou estar fazendo. Em medicina existe um princípio que tem que ser observado sempre. Nunca fira o paciente, ou seja, o médico não pode ser pior do que a própria doença. O tratamento, o remédio, não pode ser pior do que a doença. Né? Se ele não está ajudando, não faça. Às vezes ele faz mal para o bolso, já é um mal suficiente.